Olá, muito boa tarde para você que mais uma vez nos enobrece com a sua audiência. Esse programa que tem virado uma referência, não toda referência, não temos a menor pretensão de acabar com esse assunto, chegar ao final desse assunto, mas ser mais uma fonte de informação sobre os candidatos. É a fase nova do Jornal Pará, começando com Pode Parar, esse momento midiático que muito nos enobrece e nos orgulha, né? De estar fazendo um serviço social que pouco se tem chance de ter visto. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar com Zequinha Marinho, né? Candidato, eu sei que o senhor mais tarde vai falar das suas redes sociais, mas eu vou lembrar também para a nossa audiência que, por favor, nos siga, informe as pessoas que querem conhecer, que você sabe que tem interesse em votar no candidato, conhecer o candidato e outros. Tivemos vários programas no meio, teremos mais programas até o final. O candidato que você está vendo, você se identifica? Ele fala coisas que lhe agradam, que tem a ver com a sua relação? Você acha que é isso? Aproveita, marca no YouTube, ativa o sininho, enfim, você vai receber nossas notificações. Como eu já disse, Zequinha Marinho, muito obrigado, sua audiência é bem disputada. A sua agenda está em campanha, eu sei que é super complicado, mas queria agradecer por ter aceitado o nosso convite e fazer parte do nosso projeto. Poxa, Nelson, eu que agradeço. Estar aqui e poder conversar com a sociedade, num momento tão importante quanto esse, daqui uns dias, esse eleitor vai ter que se posicionar diante de uma maquininha, né? E ali dizer para onde quer que o seu estado vai, a política pública que de repente atenda às suas necessidades e da maioria da população. Então isso é muito bom. Meus parabéns pela iniciativa de estar chamando aqui os candidatos e agradecer por chegar a minha vez, né, da gente conversar, ouvir, esclarecer, né? A gente conversa normal sobre qualquer assunto sem o menor problema e eu estou aqui à disposição para isso com muita satisfação. E isso vem exatamente de encontro quando pensamos esse produto, as outras emissoras, outros canais farão um modelo que a gente já entende, já sabe para onde vai. E aí nós pensamos num formato em que possibilitasse que os candidatos se apresentassem de fato à população. E aí eu começo com essa negação. Quem é Zequinha Marinho? Eu sou um camarada muito simples, sou do interior, né, de Conceição do Araguaia. Não nasci no Pará, mas fui criado no Pará. Nasci do outro lado do rio Araguaia, no município de Araguacema, hoje estado de Tocantins. Naquele tempo era estado de Goiás. Né? Meus pais nos trouxeram a família numerosa, como sempre. Naquele tempo nós somos 9 irmãos. Né? Eu tenho 8 irmãs e sou eu homem na turma toda. Nossos pais vieram para Conceição do Araguaia e lá ficamos, nos enraizando, fomos para a escola, estudamos e tal. Fomos trabalhar para sobreviver e a partir daí nos tornamos paraenses. Né? Lá eu fui tudo que um garoto de classe humilde, né? Vende tudo que dá pela frente e ganha. Depois começa a trabalhar formalmente no comércio, né? Depois fui servidor público por uns 3 anos e pouco. Passei num concurso do Banco da Amazônia, sou servidor do Banco da Amazônia até hoje, não me desvinculei do banco, vou renovando minhas licenças a cada mandato, né? E decidi participar do debate político na minha cidade. Comecei isso lá em 1992. Em 94 atendemos aí um chamado Dr. Almir Gabriel, né? Um grande homem desse estado, e ele veio para governador naquele momento e nós fomos para cima, né? E ele chegou, eu fiquei na primeira suplência naquele pleito de 94, coligação União pelo Pará, uma baita de uma coligação, muita gente forte, né? Principalmente aqui da capital, para quem mora numa cidadezinha lá longe, lá pequenininha, mas ainda assim me saí muito bem. Fui o primeiro suplente, assumi 2 anos depois, em 1997. Então peguei aquele mandato pequeno de 2 anos, trabalhamos, fui reeleito, né, para a Assembleia Legislativa no mandato completo, agora 98, aí pegamos 99, 2000, tá, até 2002. 2002 eu vim para a primeira campanha de deputado federal. Então fui eleito em 2002, né, primeiro mandato, depois um segundo mandato, 2006, um terceiro mandato, 2010. Né. 2014, doutor Simão Jatene, líder, era governador, líder do grupo, né, liderado pelo PSDB, nos chamou para ser vice. E nós viemos e fomos para a luta e conseguimos sobreviver, uma campanha muito difícil, correto? Bom,
final do mandato de vice-governador, 2018, na construção, né, da proposta daquele ano, não deu para mim tocar. Em que pese aí 24 anos de caminhada, né, no grupo, nós tivemos que abrir, porque a proposta era a gente morreria, né, que política a gente visualiza, né, um pouco de longe, se me cabe aqui, dá para mim sobreviver nesse espaço que o grupo me permite disputar. Quando você não visualiza isso, você tem que dar seu jeito, não é? E aí eu pedi licença, sem brigar com ninguém, até porque era vice-governador, e essas picuinhas políticas não podem interferir, né, num todo que a sociedade tem um interesse direto, que é no funcionamento pleno do governo. Bom, a partir daí montamos uma parceria com o MDB pela primeira vez, uma parceria muito bem sucedida, né, que nos trouxe até o Senado Federal. Bom, a classe política como um todo, socialmente falando, é meio que desacreditada pela população. E aí o senhor falou, olha, eu tive ali doutor Almir, doutor Jatene, algumas pessoas que me colocaram nesse lugar. Mas escolher o caminho político não é um caminho fácil, não é uma decisão fácil. O que lhe traz a esse caminho? Olha, eu sou do interior remoto, né? Daqui na minha cidadezinha é mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. Os desafios daquela região sul do Pará são enormes. Uma região pujante, uma região de muitas oportunidades, mas de uma distância enorme do poder central, e o efeito que chega lá é muito pequeno, né? E nós sentimos tocado por aquilo. Eu trabalhava, né, era bancário, né, como sou bancário, ajudando as pessoas a organizar as suas associações nos projetos de assentamento, organizando aquele pessoal para poder ter acesso a um financiamento que já estava à disposição e muitas vezes a pessoa não tinha acesso àquilo, que é o conhecido FNO, né, que tem financiado ao longo dos anos, né, a agricultura familiar e outros projetos importantes para a economia. Bom, eu sou militante evangélico também, e dentro desse segmento evangélico também produzi muita coisa na área comunitária. Daí chegou um ponto que ou tinha um mandato para poder dar força a isso e tocar, ou então parar, porque eu já não tinha mais condições tinha batido no teto dentro de uma capacidade como cidadão, né, como pessoa, como voluntário para fazer. Fui candidato a prefeito em 92, na minha cidadezinha. Éramos 4 candidatos, tínhamos um ex-deputado, né, ligado muito forte aqui ao grupo, que ganhou a eleição. Tínhamos o grupo do prefeito, né, com o médico da cidade, muita história, muita raiz, muita tradição. E também o presidente da Câmara daquele momento foi candidato. Bom, eu era o pior de todos, naturalmente, porque o cara, um burocrata de banco ali, mas muito ligado à questão rural, né, onde eu nasci, onde eu aprendi. Quando eu abri o olho, foi dentro de uma roça, digamos assim, dentro de uma fazendinha, mexendo com criações e produzindo na zona rural, né? Então, muito ligado a esse setor, eu comecei exatamente a ajudar as pessoas aí dentro, né, nesse setor. Bom, eu comecei em último, naturalmente, porque todo mundo já tinha, né, um espaço político conquistado. Terminei em segundo, né, chegando aqui, que o pessoal brincava muito, só se dura mais 15 dias, teria dado certo. Mas, de qualquer forma, deu certo, eu apareci, né, para a população. Em 94, naturalmente, me empurraram. Não, tem que ser deputado, vai que vai dar certo. Nós optamos por isso. Eu tenho um sonho, o sonho de servir. Eu sou muito espontâneo, não dou conta de ver uma coisa parada ou enrolada ou complicada. Aquilo mexe comigo sem ninguém falar nada, né? Não sei por que nasci assim, né? E isso me fez fazer da política um espaço para lutar, para trabalhar. Tanto é que eu sou de uma região longínqua para cá, para o sul, né? Mas eu conheço esse estado de leste a oeste, de norte a sul, em qualquer lugar ou município que eu já passei por ali, eu conheço pessoas ali, eu já estive trabalhando e lutando, né, nesses lugares, em função dessa vontade de poder ver um estado melhor, porque aqui, se você comparar o Pará com qualquer um outro, a gente sempre vai ganhar de longe, né? Mas isso não consegue se transformar em condições melhores de se viver. Em outras palavras mais técnicas, em qualidade de vida.
O desafio é muito grande e se precisa, em um determinado momento, transformar esse limão em limonada, certo? Esse Estado pode dar ao seu povo alguma coisa fantástica em termos de condições de viver, como nenhum outro Estado pode dar. E isso é o grande desafio de quem escolhe a política para trabalhar, para militar, para fazer do seu mandato uma ferramenta de construção. A gente tem outra questão que é a seguinte: a gente tem um eleitor que está acostumado a escolher um nome, um determinado candidato que ele percebe carisma, que ele se identifica e ele escolhe. Mas por trás de um candidato existe um partido. O senhor disse que começou no MDB e agora está no PL. Não, eu comecei lá atrás no... Antes ainda? PDT, né? Lá no PDT. Militei muito tempo no PDT até chegar à Câmara Federal. O PDT não cabia 2 deputados federais, né? O líder do PDT, muito amigo, muito parceiro, mas era um partido pequeno para ter um grande líder só, né? E eu não quis desarrumar a casa, e nem tomar nada de ninguém. Então, aquele negócio do Raul Gil, peguei o meu banquinho, fui saindo de mansinho e construí minha carreira, minha luta. Eu estou militando no PSC, Partido Social Cristão, há muitos anos, correto? Vários mandatos pelo PSC. Vim para o PL agora numa questão circunstancial, né? Nós somos bolsonaristas, conheço o Bolsonaro lá de trás, né? Não é o Bolsonaro de hoje, é o Bolsonaro lá de 2003, quando eu cheguei na Câmara Federal. E em 2017, né, eu estava vice-governador, mas minha esposa é deputada federal e a gente ativo, inclusive membro da Nacional do PSC. Resolvemos trazer o Bolsonaro para o PSC, para tentar, através dele, chegar à presidência da República, e todo partido tem um sonho, colocar aquilo que pensa na vida real, aplicar como política pública, como filosofia de governo e assim sucessivamente. Então, militei muito tempo. PL agora, Bolsonaro também veio para o PL e aí aqui o negócio ficou meio esquisito. O PL estava lá do outro lado, né? Lá no palanque do governador, numa situação muito desconfortável politicamente. Então, no entendimento com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, a gente sentou, conversou, analisou e decidindo, né, vir candidato a governador, precisávamos também de mais corpo, né, mais musculatura política para poder fazer esse enfrentamento. E aí então acertamos. O PSC continua conosco, a gente assume a presidência do PL no Estado, né, traz o PL aqui para dentro do grupo bolsonarista, né, da direita e acerta para, a partir daí, fazer essa militância política. Mas é também um partido que representa, em relação aos valores, a ideologia, o senhor se identifica com o partido? Com certeza. A questão no PSC, em função da minha vida muito, digamos assim, dentro da questão evangélica, o PSC era mais completo nesse aspecto. Mas os mesmos princípios que se aplicam à questão da liberdade econômica, da livre iniciativa, da propriedade privada, né, da questão do empreendedorismo, que tem no PSC, é a mesma coisa do PL, né? Então isso nos identifica muito. Essa liberdade de poder produzir, avançar, né, e fazer a coisa acontecer. O PL é a mesma coisa. O PL falta um pouco mais, digamos assim, a amplitude dentro desse aspecto da fé e dos princípios cristãos que o PSC tem. Pensando na sua trajetória, que começou lá atrás, o senhor tentando, né, dizer, vou começar aqui, não tenho nem possibilidade, mas vou fazer, até os dias de hoje. O que mais lhe incomoda hoje na política atual? A política tem sido um espaço... Na verdade, a política não faz a coisa, a política dá oportunidade, né? Existe um ditado popular aí fora, na rua, na vida, que diz que se você quiser saber quem é uma pessoa, dê-lhe poder ou dinheiro e poder. Se você fizer isso com uma pessoa, ela vai exatamente poder trazer à tona aquilo que ela é. Ela não vai inventar, mas ela vai, né, possivelmente oportunizar aparecer o que ela é por dentro, o caráter, a personalidade mais ou menos sobre algumas coisas. Mas a política dá esse espaço.
E, lamentavelmente, as pessoas aproveitam desse espaço que a gente chama política e começam a fazer coisas complicadas. Isso incomoda muito, né? Isso é muito desagradável, isso é muito confortável. O pessoal diz, mas na política é assim mesmo. Não, política não tem nada a ver com mau comportamento. O mau comportamento é das pessoas, cada um do seu jeito, cada um com a sua forma de ser. Política é uma ciência, é uma arte também, né? É um espaço onde você opera. Opera na política, opera nos negócios, opera em qualquer área de atividade profissional. É isso que faz. A política é apenas mais um espaço da ação humana, da ação do cidadão. E isso pode ser de forma correta, né, íntegra, reta, ou pode ser cheio de problemas e altos e baixos. O senhor mudaria alguma coisa? Hã? Na política atual, o senhor mudaria alguma coisa? Como é que o senhor entende como melhorar a política? Melhorar é fundamental. Essa pergunta é muito legal, né? Porque para chegar na política, eu primeiro preciso ser um cidadão. Não é normal. Aí é que eu opto por trabalhar dentro da política. Quando a gente quer uma coisa, você trabalha a forma, né? Como é que eu quero aqui essa peça? Essa peça vai ser forjada, vai ser trabalhada. Como que é a forma? Então eu boto retangular, boto quadrado, boto redondo, derramo a substância, ela petrifica, coalha ali, né? E sai a forma. Entendeu? Vamos lá. Se eu quiser mudar a política, eu tenho que mudar a pessoa que faz a política, não é? Então, para mim ter uma política legal, correta, eu tenho que trabalhar a retaguarda, a família, o berço que gerou aquela pessoa, né? A sociedade que é a matriz, ali, a família que é a matriz e a sociedade onde essa pessoa atua. Se eu fizer isso bem feito aqui atrás, eu vou ter na política sucesso, né, e conforto total e absoluto. O senhor entende que alguns candidatos que já passaram por aqui questionaram, inclusive, a possibilidade bom, mesmo político de carreira, alguns não são preparados, né, para estar atuando na política. O senhor concorda com isso? Eu acho que um político precisa, mesmo um político que dizem de carreira, mas um político precisa se preparar, precisa estudar mais, precisa entregar alguma coisa a mais para a população, além de unicamente esse cargo? Deixa eu te falar, cada um é de um tamanho, né? É como se a gente fosse um copo desse ou uma garrafa dessa aqui. E isso eu quero me referir à capacidade, né? Capacidade. Na política, tu precisa de duas coisas: habilidade para lidar com as pessoas, né? Para conquistar o mandato, para manter esses mandatos. E não basta só conquistar, né? Porque tem muita gente que faz um mandato e não faz outros mais. Porque o difícil não é você chegar, é você ficar, é permanecer, né? Esse é o grande problema, é o grande desafio. Por exemplo, vou me eleger governador do estado. Ótimo, vamos conquistar esse voto. Outra coisa é permanecer como governador, ser reeleito, não é, sair bem avaliado e assim por diante. Uma coisa é você conquistar um mandato de deputado estadual. Outra coisa é conquistar um segundo, terceiro. Uma coisa é você conquistar um mandato de deputado federal. Outra coisa é você conquistar mais outros mandatos. E assim por diante. A vida é assim. Então a dificuldade não é chegar, é permanecer onde está. E aí você precisa de duas coisas básicas, né? Não só a habilidade política para lidar com as pessoas, mas um conhecimento técnico de como as coisas acontecem aqui. Senão você vai ter que ser sempre uma pessoa dependente de quem possa pensar ou saber, né? Para mexer num governo desse, né? Pará é um estado aí 400 e poucos anos. Você mede isso pela Fundação de Belém, lá atrás. Daí para cá começou, das mais diversas formas. Então você tem aqui problemaços aqui dentro, né? Que o pessoal prefere, às vezes, jogar para debaixo do tapete do que enfrentar, né? Mas isso vai dar muito trabalho, deixa para lá. Vamos cuidar de outras coisas aqui e assim sucessivamente. Então a gente precisa conhecer o Estado por fora, primeiro, claro. Se você me perguntar como é que é a estrada tal, assim, poxa vida, essa estrada tem uma história disso. Hoje a situação está péssima. Como é que está a saúde lá no município tal, na região tal, o hospital regional ali da Transamazônica, ou de Marabá, ou de Redenção, ou aqui de Breves?
Como é que está a saúde naquela região? Que como o estado é muito grande, aquilo que é numa região completamente diferente em outra. É um conhecimento externo, conhecimento por fora. Agora, se você me perguntar como é que é a saúde na parte da gestão, da questão técnica, da avaliação que se faz tanto aqui quanto o Ministério do Governo Federal, o Ministério da Saúde lá, com relação aqui, é outra coisa, né? Então eu preciso linkar o resultado externo com a situação interna aqui, os números, os indicadores, né, os percentuais e assim sucessivamente. Então o político precisa dessas duas coisas, né? Precisa ter habilidade para conversar, para encaminhar, para achar soluções, para criar, né, soluções, mas precisa de um respaldo técnico aqui. Com relação à questão ideológica, também. A política requer... Por que da ação? Por que esse partido orienta assim? Por que isso, por que aquilo? Tudo isso tem a ver com a retaguarda ideológica, né? E isso chega às políticas públicas, né? O cara chegou... Que partido dele? Como é que é ele? Tem gente que está no partido, mas não tem nada a ver com aquele partido. Fica mais tranquilo, né? Mas o cara chegou no governo, mas o cara é raiz daquela ideologia do seu partido. Aí você tem que... Pô, paciência. Como é que ele vai fazer isso? Como é que vai ser isso daqui para frente? Porque ele pensa de acordo com aquilo que ele abraça no discurso. Entendeu? Então, o político tem que... Esses três aspectos são importantíssimos para você avaliar e para você tomar decisões. É importante para o eleitor considerar também o partido, então, do candidato. Se for para esse caminho aqui, esse partido provavelmente vai para um lugar que não me interessa. Exatamente. Exatamente. O partido tem uma influência violenta com relação ao que vai acontecer num governo liderado por aquele partido. 100%. Correto? Às vezes isso não bate, porque o governo pode tomar uma direção esquisita de uma hora para outra, né? E, como diz lá no meu interior, desembestar para um rumo que você nem esperava, né? Mas, via de regra, aquilo que o partido pensa é aquilo que se traduz na vida real e na prática das ações daquele governo. A gente tem discutido e tem visto vários já teve discussão aqui de criar novos estados dentro do Pará, uma população que nem sempre tá feliz com o resultado, com o caminhar político. O que o senhor imagina de enfrentamento? As pessoas falam, mas é porque nós temos políticos que não se preocupam tanto, não conseguem trazer as coisas para o Estado. Qual é o enfrentamento do político para fazer com que a população paraense comece a se perceber dentro do Brasil, de fato, reconhecida? Luz não mais cara e todas as outras questões. Correto. Bom, vamos com relação à questão do Pará, porque tem uma capital, veja só, gente, e é uma questão brasileira, né? O Brasil foi trabalhado pelas bordas, né? O mar era o caminho. Então nós estamos aqui na beira do Atlântico, né? Tem uma baía ali, mas logo ali você tem mar aberto. Se você for circular o país, né? Todo mundo chegou de barco, de alguma forma, de algum lugar. Aí você tem um país enorme no miolo aqui. O Pará não é diferente, é mais ou menos como se fosse o Brasil. A capital está aqui, né? E você tem todo o corpo do estado para o interior. Esse cidadão que mora no interior, ele dá um grito lá e não chega aqui, né? Não chega. A estrada dele é a pior possível, né? A saúde dele nem se fala, não tem para onde correr muito, né? A educação do filho dele também, a qualidade é horrível, né? Péssima. A segurança, então, né? Jogada, aquele negócio meia boca o tempo todo, nunca se tem uma política pública de segurança efetiva, que realmente cuide, que tome conta, não só na parte repressiva, mas também naquilo que diz respeito à prevenção, etc, etc. Porque política pública você tem os dois lados. Como é que eu faço para prevenir, né? E como é que eu faço para remediar aqui depois que acontece? Uma coisa é você prender o cara que matou o outro. Mas para aquele que morreu, acabou a vida. Eu só vai pegar o bandido e punir, né? Prendeu e pune e tal, e condena e deixa ficar lá. Vai dar prejuízo para a sociedade, que tem que ficar preso, comendo, vivendo ali, mesmo que em condições precárias, mas está, né? Isso tem um peso no orçamento do Estado muito grande.
Então, a política pública, seja ela qual for, ela precisa ser vista do ponto de vista da prevenção para evitar o dano. Quando eu evito o dano, eu evito um monte de coisa, incluindo prejuízos ao erário, né? Então, a gente precisa levar em consideração por que esse cara, de repente, de qualquer lugar do estado, quer... Poxa, isso aqui podia ser um estado, nós estamos tão longe, aqui não tem isso, não tem não sei o quê, não funciona, não anda. Tá. Ele quer duas presenças, uma mais do que a outra. É o que eu aprendi ao longo desses anos. Uma mais do que a outra. Ele quer a presença das ações de governo. A ação de governo tem que ter sentido para a vida real dele ali. Porque senão ele perde a paciência. Depois a presença física do governo, né? O governador, né? A sua equipe, não pode esquecer região nenhuma, município nenhum. Vamos lá, uma questão de saúde pública aqui. O estado dividiu por regiões, então são 13 regionais. Mas a regional de saúde não sai aqui da sua sede para descer ao municípiozinho e ajudar a colocar de pé a atenção básica, a primária, aquela coisa dali, né? Aí a prefeitura adoece o cara aqui, ele põe numa ambulância e leva para a cidade maior que tem um pouco mais de recurso. Mas aquele município podia ter o mínimo se a regional de saúde, se a secretaria aqui descesse lá e chamasse: prefeito, senta aqui. Cadê teu pessoal da Secretaria de Saúde? Qual é a missão do município dentro dessa área da saúde? O senhor tem que chegar até aqui, né? Atenção primária significa isso. Isso aqui é teu. Você não pode sobrecarregar a cidade vizinha, nem o hospital regional, né? Que foi criado pelo Jatene naquele tempo, não sei se tu acompanhou, o Jatene deu uma estruturada nisso, que é uma grande ideia, né? Para poder atender melhor a saúde pública, correto? Então é importante isso, mas tem que funcionar tudo. Os órgãos têm que estar funcionando todos. A prefeitura é essencial para o município, porque senão o resto morre, né? Então precisa disso. Enquanto a gente não fizer isso, você vai ter gente o tempo todo reclamando, chiando, os ruídos vão ficar porque aqui não chega, aqui não vem, aqui só anda atrasado, só chega depois. Normal. Se a gente um dia conseguir resolver isso, esses ruídos certamente vão diminuir sobremaneira. O senhor entende que às vezes existe uma questão de má vontade política? E aí eu vou contextualizar. Às vezes um determinado prefeito ou um determinado político, deputado, vereador, enfim, que não é de acordo, que não é do mesmo partido, que não é da mesma coligação do governador ou afins, acaba atrapalhando o serviço e não percebe que no final está fazendo mal para a população. Existe um pouco essa má vontade política também, em vez de a gente resolver trabalhar todo mundo junto em prol da população, acaba misturando as coisas. O processo democrático, né, leva e oportuniza, né, as ideias divergentes sobre como fazer alguma coisa, né, sobre como fazer. Mas o poder público, nem tudo que ele vai fazer tem que passar, por exemplo, pelo parlamento, pela Câmara Municipal, ou pela Assembleia Legislativa, ou até mesmo pelo Congresso Nacional. Aquilo já está pronto legalmente, que depende apenas da execução de quem é responsável por aquilo, no caso, o Poder Executivo, né? Boa parte, às vezes, aqui e acolá você tem que fazer alguma adequação legal, muda isso aqui, porque isso aqui já não é mais, não corresponde mais à realidade, e aí o parlamento é muito importante nisso, e às vezes alguém, por exemplo, nós estamos nesse momento. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, da agropecuária. É um negócio poderoso, frente poderosa, a mais atuante, disparado, a que mais debate tudo. Nós entendemos que a gente precisa, por exemplo, duas coisas aqui que você conhece muito bem, tem outras para lá, deixa para lá. Mas nós temos lá uma dúzia de projetos que precisam avançar, né? Regularização fundiária. Aqui no Pará, que é uma bagunça eterna nessa área, precisam como nunca. Mas sabe por que isso não avançou até agora? Porque a oposição à esquerda, né, se posiciona e segura como se fosse um verdadeiro cabo de guerra, né? Tem comissões internas, comissões permanentes internas, que ali o projeto tem que passar por lá. E ali
segura, trava, não anda, o negócio todo. Se a gente soltasse a questão da regularização fundiária no Pará, por exemplo, simplificando, embarcando um pouco mais de tecnologia para você ter rapidez, fluência e exatidão. Aquele negócio de andar batendo trem na corda, que já ficou. Hoje você tem como fazer uma área exata a partir do satélite, rápido. Mas não pode usar isso, porque não sei o quê. Para com isso. Então, regularização fundiária para o Brasil, para a Amazônia, que é quase 60% do território nacional, fundamental para muita coisa. Todo dia vocês estão falando aqui sobre questão ambiental. Você nunca vai ter controle da situação sem que você faça primeiro o dever de casa e dê a essa terra, a essa área, CPF ou CNPJ. Sem isso, você nunca vai resolver o problema ambiental, né? Então, bora resolver esse negócio. Está lá parado, enrolado, né? Por causa desse cabo de guerra. Atrapalha sim, porque existem grupos políticos que trabalham pelo quanto pior, melhor, né? Se eu destruir isso aqui, politicamente eu me fortaleço. E aí não levo em consideração a necessidade do cidadão. No caso, sociedade brasileira. Correto? Isso é muito perigoso quando você faz da política um mero instrumento desse tipo de coisa, né? É horrível isso. E isso está muito associado. Não, mas eu vivo numa democracia, eu tenho o direito de me posicionar e minha posição é essa. Vamos para frente. Tem um outro projetinho fundamental que a gente precisa fazer rodar, que a gente chama Marco Legal do Licenciamento Ambiental. Isso destrava a economia no campo e destrava a economia na cidade, porque tudo que tu vai fazer hoje você precisa de licenciamento. E a burocracia na área é um negócio de louco. Você tem hoje no Brasil, se for juntar tudo, mais de 16 mil itens, entre leis, decretos, leis, instruções normativas, resoluções, não sei o quê. É um emaranhado. Então, o que nós estamos fazendo? Bota tudo isso aqui, vamos criar uma lei completa, né? Fazer disso o nosso marco legal a partir daqui, para a gente facilitar a economia do país, né? Também não anda. Por que não anda? Porque a turma do quanto pior, melhor puxa na corda para o outro lado e impede que isso avance. É horrível. Para falar só desses dois. Deixar aí mais um bocado. O senhor está me fazendo questionar uma situação que aí é um assunto que também é um assunto que a gente tem discutido bastante, que é exatamente a desinformação, né? E nesse momento a gente entende que existe a estratégia da desinformação para acabar buscando, e isso atrapalha bastante a população. Na política tudo vale, candidato? Não pode fazer o jogo do vale tudo, de jeito nenhum. Alguém diz, não, só não vale perder, né? Só não vale perder a eleição. O resto, essa é uma regra muito perigosa. Um ser humano normal, um ser humano ético, um ser humano, né, minimamente dentro dos padrões de uma sociedade tranquila, ele tem limites, certo? Ele tem limites em tudo que faz. Não é aquele negócio, fazer o que é preciso, não é o que é possível. Se é possível ir até aqui, é preciso às vezes ir até lá, né? Aí tem que matar, tem que fazer, né? E aí não é, a gente não faz, não é o que é preciso, a gente faz é o que é possível. A gente tem um limite. E esse jogo de vale tudo não é ético, não é correto, né? Se for todo mundo jogar assim, paciência, é melhor a gente pegar o banquinho e sair de mansinho. É o que a gente está discutindo, de uma nova política, de fazer uma mudança na política, mas alguns rostos são conhecidos já. O que o senhor consegue enxergar para o futuro da política? O que o senhor acha que seria o melhor caminho para essa mudança? Para essa união, inclusive, entre os políticos, em prol da população, claro. Porque uma coisa é o debate político até você chegar à eleição, depois toma posse e os palanques têm que ser desarmados. E aí todo mundo tem que demonstrar um mínimo de compromisso com o bem-estar geral, né? Vamos fazer o debate na forma, de construir, na forma de fazer, e não impedir fazer, porque eu sou daqueles que quanto pior, melhor.
A minha esperança para a política é a minha esperança para a sociedade. A gente precisa trabalhar uma sociedade melhor. Se nós consertarmos a sociedade aqui, a política será também melhor e tantas outras atividades de igual forma serão melhores. Correto? Se a gente cuidar aqui, cuidar da família, fazer a família resgatar o seu papel na sociedade, educar melhor seus filhos, né, ensinar. Se você pegar uma filosofia de educação correta também, porque a educação também tem uma superestrutura aqui atrás, né? Por exemplo, o pai filosófico da educação no Brasil é quem? Paulo Freire. Paulo Freire diz logo que a família é a primeira instância de opressão da sociedade, né? Como é que eu vou botar um pensamento desse na educação, que a família é mal vista, né? É mal interpretada, e aí eu quero uma sociedade legal? Nunca vou ter. Eu começo já atacando a família. A gente aqui na outra ala vê a família como a célula maior da sociedade. Se eu trabalhar a família, eu educar melhor esse menino, que amanhã será um cidadão, essa menina que será amanhã uma mulher, alguém, professora, advogada, médica, seja lá, empresária, eu tenho um país melhor, não é? Mas a família, para mim, é fundamental. Para outra banda ideológica aqui, a esquerda vê a família como uma invenção, né, que alguém pensou para poder segurar a propriedade privada. Não é verdade? Não, o cara tirou um pedaço de terra e cercou. Mais ou menos essa, né? Tirou um pedaço de terra e cercou. Mas eu vou morrer. Para mim morrer, eu tenho que deixar isso para alguém, né? Deixar para minha mulher, deixar para meus filhos, né? E a família existe para poder dar segurança à propriedade privada, para que é coisa que a esquerda pensa e joga, né, e debate, e quer enfiar de goela abaixo. Mas vocês só vai ter uma política melhor se você trabalhar o político aqui atrás no seu berço. O senhor tocou em 2 pontos que me fizeram repensar algumas questões. A primeira delas é a seguinte: a gente sabe que uma população desinformada ela acaba não sabendo escolher o político que ela quer eleger. Uhum. Como é que eu acredito, então, que essa classe quer de fato a mudança na educação? Pois é, essa questão é interessante. Você pode informar para o bem ou informar para o mal, né? Correto? Se eu fizer a cabeça de uma geração de uma forma, eu desvio, né, a conduta, o pensamento e o uso, né, dessa geração para dela tirar proveito próprio, né? Por exemplo, a esquerda no mundo. Presta atenção no que acontece. Toda a esquerda no mundo praticamente tem um ditador. Quem é que é bem de vida naquele país? Qual é a família mais rica, isoladamente, de todo mundo? É exatamente a família do ditador, né? Qualquer lugar do mundo, a esquerda sempre fez assim. Ela fechou a visão das pessoas, ela direcionou aquela pessoa para ser uma coitada, uma subserviente, incapaz de pensar, de produzir conhecimento, de criticar a sua realidade, e a tornou escrava, né? E ali dá uma raçãozinha e ela sobrevive, né? Por exemplo, a família de Fidel Castro na Cuba, extremamente rica no mundo. E Cuba está lá, deprimente, né? E assim é em qualquer lugar. É horrível isso. Então eu posso produzir informação para o bem ou para o mal, né? A informação para o bem liberta. Bolsonaro aqui acolá fala um negócio: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquilo não é só um jargão, não. Aquilo tem que ter verdade mesmo para a vida real das pessoas. A pessoa tem que abrir a visão, né, para não se tornar escrava de graça de algum sistema,
né, de algum sistema. O que a gente precisa fazer aqui, né, digamos assim, na vida real, é procurar a fonte de informação não manipuladora, mas esclarecedora, né? Esclarecedora. Vamos para a escola. Vamos para a escola. Houve um tempo no Congresso um debate sobre como é que é? Escola sem partido, te lembra disso? Sim. Escola sem partido, não sei o quê, não sei o quê. Eu tive a oportunidade de participar de algumas audiências públicas, participar de alguns debates. Bom, não, mas a esquerda não faz doutrinação, não faz aquilo, não faz não sei o quê. Tá bom. Professora, a senhora é professora de quê? Ah, sou professora de tal matéria. Cite os autores que a senhora passa para que seus alunos estudem e façam trabalho. Fulano, mais um. Beltrano, mais um. Aí, todo mundo do mesmo lado, todo mundo de esquerda. Se eu sou um professor e a minha área, né, me leva a ter que fazer isso, eu tenho que dar referência de um autor de direita, certo? O aluno estudar, de um autor de centro e de um autor de esquerda, para que ele possa ter uma visão ampla e fazer a opção dele. Se eu der tudo de direita, ou tudo de centro, ou tudo de esquerda, o que eu estou fazendo? Eu estou manipulando e conduzindo um menino, um jovem, inconscientemente para o lado que eu quero. Pronto, eu vou fazer a cabeça dele. Eu vou transformar aquele cara num discípulo, porque eu estou entregando aqui o alimento intelectual para ele da forma como eu quero. Para mim ser justo, eu tenho que fazer esse cara estudar tudo. Estude a direita, estude a esquerda, estude o centro. Ah, eu quero, meu amigo, estude o centro-esquerda. Estude o centro-direita. Né? Bora fazer uma comparação aqui. Como é que esse cara tem... Qual é a concepção de mundo desse autor? Qual é a concepção de mundo daquele outro? Não é? Porque senão, eu desvio esse cara só para a direita, ou só para a esquerda, ou então mantenho no centro aqui. Para mim ser justo, eu tenho que fazer isso sem preferência nenhuma e fazer o debate para que ele entenda e veja. E aí sim, de posse do conhecimento, ele faça a sua opção, né? E faça a política ou a atividade cidadã que ele optar por fazer durante a vida. Nós já falamos aqui várias vezes sobre essa questão que existem vários espectros dentro da política. Vamos falar claramente esquerda, centro e direita, mas a gente precisa retomar a questão da ambivalência humana. O senhor acredita que nem todo candidato de direita pensa de um jeito e nem todo candidato de esquerda pensa... Existe um encontro de conversa entre os opostos? Uma convergência, né? Isso é difícil, mas é possível, correto? É difícil, mas é possível. Eu tenho visto alguns debates que há uma concordância em certos aspectos. Vamos lá, vamos pegar uma política pública. Existe política boa na esquerda e existe política ruim na direita? Não existe política boa nos dois lados. Há mais mal e bom político dos dois lados, só acredita nisso? É possível sim. Bora pegar um negócio que é muito debatido entre esquerda e direita. A questão do benefício social, né, da Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Né? Qual é a minha concepção desse tipo de política pública? É que ele precisa ter dia para começar e dia para terminar. Né? E entre um e outro, entre o começo e o término, eu, como, digamos, governo, eu tenho que pegar você aqui, lhe capacitar para o mercado e lhe inserir num processo produtivo. Porque senão eu transformo você num eterno dependente de política pública. No dia que o país não te pagar mais aquilo, você não melhorou nada. Você cai no chão, pior talvez do que o que estava antes. Entendido? Então a gente precisa levar em consideração isso. Não, eu vou fazer isso aqui, aí você vicia a pessoa. A pessoa nunca vai sonhar, vai ser aquele animalzinho que vai comer a raçãozinha todo dia. Se você tem uma nação de pessoas que pensam assim, você está ferrado. Essa nação precisa pensar diferente, né? Precisa avançar. Então, benefício social é fundamental para quem está
com dificuldades. Eu tenho que chegar com a cesta básica, eu tenho que chegar com a bolsa, né, financeira, seja que nome for, e ajudar aquela pessoa. E a partir dali cuidar daquela pessoa, levantar aquela pessoa, capacitar aquela pessoa e inserir num processo produtivo, né? Agora, se eu quiser deixar aquela pessoa a vida toda, como a esquerda faz, né? Tem que ficar a vida toda aqui. Aí o que a esquerda fala assim? Olha, se você não votar no Lula, se você não votar no fulano, se você não votar no prefeito, você vai perder a sua bolsa, viu? Poxa, isso é ridículo, né? Quer dizer, se eu der autonomia para uma pessoa, essa pessoa não vai votar mais em mim, né? Como é que isso? Que política é essa? Que benefício isso traz? Apenas aquela coisinha para sobrevivência e ruim e pequena, né? Precária. Não, eu não estou sendo um governo justo. O governo é aquele que ajuda, porque a política da ação social ou da assistência social, ela é dividida em dois aspectos, né? A ação social, que é esse negócio emergencial, está com fome da comida, tem que arrumar um teto, tem que arrumar um lugar, tem que acolher, né? Aí o outro lado da assistência é a promoção social, né? Promoção social é realmente promover, como diz a expressão. Capacito você, treino você e lhe ensino no processo produtivo. Amanhã você está devolvendo a bolsa. Então, pega. Que eu já dou conta de caminhar com minhas pernas. Essa é a política verdadeira de um governo justo, correto e sério com relação à sociedade carente. O senhor tocou no assunto que é o Auxílio Brasil, que é um assunto bem polêmico. E aí, partindo do princípio que o senhor fala, precisa ter início e fim, está em dezembro, é a data final, mas o senhor concorda que ele acabou chegando então para a sociedade de forma muito próxima da eleição e aí dá essa característica de ser uma emenda eleitoreira? Olha... O senhor acha que deveria vir antes, por exemplo, o senhor discorda disso? Nós estamos saindo de um governo que não pode ser muito avaliado na questão temporal. Você fez um plano de voo, quando durou 1 ano e pouquinho, entrou num processo de pandemia que arrebentou com todo mundo. Alguém planejou a pandemia? Não. Então você sai da pandemia, o governo dá um auxílio e ajuda e tal e tal. Terminou a pandemia praticamente, auxílio encerra. O governo verifica que as pessoas estão na pior. O emprego não voltou, né? A economia não voltou a fluir, está voltando devagar, lentamente, poucas oportunidades. O que esse mesmo governo faz? Reativa aquilo que estava dando durante o processo da pandemia, né? Então, aconteceu no período eleitoral? Aconteceu. Mas tu vai deixar esse cara aqui, você achava que de repente ele iria engrenar agora no pós-pandemia imediatamente, mas não engrenou, né? Não tem para quem vender, não tem como fazer, porque tem muita gente que vive do que vende. Ali hoje, amanhã, no sinal, na beira da estrada, na lojinha, sei lá. E agora, infelizmente, está num tempo eleitoral, a eleição está aí. Mas eu sou muito mais pela questão social do que pela burocracia que não te leva a lugar nenhum, correto? Isso é outro assunto. Tanto é que eu não vejo o Bolsonaro surfando aí em absolutamente nada com relação ao benefício que ele estendeu. E que vai, né, continuar estendendo. O que ele precisa fazer é isso que eu falei. O governo federal, pelas prefeituras, quem realmente executa isso, precisa tomar providência. O prefeito se limita apenas em cadastrar esse povo e inserir no programa. Mas o prefeito não vem depois para fazer a capacitação, para fazer o trabalho que tem que ser feito na área da promoção social. Bom, candidato, eu queria, de verdade, em nome da equipe, agradecer a sua presença aqui. Eu queria terminar já pedindo as suas considerações finais. Sei que a sua agenda, o senhor está em campanha, está fazer campanha nesse estado, como já dissemos, um estado gigantesco. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, dizendo o que o senhor espera, então, do resultado das urnas e aí declarando, enfim, falando com o seu eleitor, que foi o que pensamos e fizemos aqui. Correto. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade que o Pode Parar nos tem colocado e a sua forma tão gentil
da gente conversar aqui, bater papo, né? Diferente de uma entrevista daquelas com muita pressão, com muita pergunta pesada. É até bom também, né? É bom, mas aqui é um bate-papo mais informal. A minha expectativa é que a gente consiga ser entendido pela população, não é? Por que eu quero ser governador? Eu estou no meio do mandato de senador, que só termina em 31 de janeiro de 2027, certo? Eu entendo que eu posso fazer a diferença. Essa é a minha compreensão. Eu conheço esse estado por fora, externamente, mas conheço bem também internamente, por dentro, seus números e assim por diante. Conheço a situação hoje vivida pelo Pará. Posso fazer a diferença? Posso. Com certeza. Tenho condições de fazer isso. Correto? Habilidade política para tratar desse assunto, mas também habilidade técnica, certo? E depois o Estado tem um bom corpo técnico. Eu sei dizer o que eu quero, como eu quero. E o técnico vai produzir isso. E como é que eu faço a diferença? Eu faço a diferença, Nelson, fazendo diferente, né? E tem uma coisa aqui no Pará que a primeira coisa que tem que fazer diferente é fazer uma gestão financeira do Estado de forma honesta, de forma correta, né? Se eu fizer isso, eu vou ter dinheiro para fazer tantas outras coisas. Se eu aplicar o valor correto das coisas, da obra, do benefício, do bem adquirido, né? Eu vou ter recursos para fazer outras e outras e outras coisas. Então, a primeira coisa que eu quero fazer de diferente no governo desse estado é não subtrair nada de ninguém, ser correto e honesto, porque se eu fizer isso, eu vou ter condições de fazer outras coisas. Isso é importante. O Pará está precisando urgentemente disso. Você lê todo dia, informa todo dia, né? Você vê como tudo no Pará é superfaturado. É uma tristeza, não tem estado que aguente. Essa fatura vai chegar amanhã, né? O Pará já está endividado. O governador fez 8 empréstimos, 4 bilhões e tanto de recursos, e você não tem aonde mostrar nada para dizer, está aqui um negocinho que justifique. A gente precisa fazer tudo que está sendo feito hoje de forma diferente, competente e corretamente. E eu queria pedir a compreensão do povo paraense, porque é a nossa intenção, né? 2, eu entendo que posso ser um governador também diferente na questão de desenvolvimento. Eu dou conta de destravar a economia desse estado. Gigante, forte, pujante, mas os governos não focam isso. Entendeu? A renda do paraense é a 3ª menor do Brasil. Nós só ganhamos de Alagoas e do Maranhão. Estou me referindo a dados antes da pandemia. Na pandemia aconteceu um bocado de coisa que variou aí. Nós perdemos, né? A renda caiu, mas ainda assim. Então, nós precisamos urgentemente gerar emprego, renda, oportunidade. E vamos fazer isso transformando esse estado num ambiente de negócio, primeiro, seguro. Segundo, confortável. Quando eu falo conforto, eu falo de diminuir a burocracia e a dificuldade do empreendedor. Quando eu falo de segurança, de seguro, eu estou falando de segurança jurídica, não é? Quem tem dinheiro não quer arriscar, quer ter certeza de que aquilo que ele vai fazer vai trazer o resultado que ele espera para poder, então, fazer a coisa rodar. Então, é pedir essa oportunidade a esse povo que tanto tem me ajudado ao longo desses anos todos. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre uma série de coisas aqui e especialmente sobre esse tema. Me ajudem, nós, com Bolsonaro, não é? Com nossa turma aqui, nós vamos fazer esse Pará um lugar muito melhor de se viver. Bom, esse foi o Pode Parar de hoje. Eu espero que o candidato tenha falado as coisas que você queria ouvir, as coisas que você não queria ouvir também. Ganhou teu voto? Perdeu teu voto? Indica, marca na rede social, marca no YouTube, ativa o sininho. O importante aqui é a gente parar com o discurso vazio. Você se reconhece na fala do candidato? Você acha que a fala do candidato não tem a ver com o que você está falando?
entender o partido dos candidatos. É isso. Mostra esse conteúdo para todo mundo que quer continuar o debate. As eleições estão aí e duram 4 anos. É uma decisão que não só acontece nesse pleito, mas vai se estender a mais tempo. Então vamos pensar, vamos votar com cautela, vamos votar com informação. É isso. Pode parar, ficar por aqui. Até o próximo.